Bom dia, graça e paz para quem crê e também para quem não crê. Eu estou aqui com a palavra de Deus aberta para trazer essa boa semente para a vossa alma e para a vossa mente. O que eu quero trazer hoje é aquilo que vocês precisam ouvir e vou deixar aquilo que vocês querem ouvir para a próxima. Eu quero ir no livro de Lucas capítulo 7, do verso 36 ao 48, e que Deus venha falar no seu coração através dessa mensagem, porque Deus é contigo e também comigo. Vamos então à leitura dessa passagem? Vamos lá. Verso 36. Um dos fariseus pediu a Jesus que fosse almoçar em sua casa, e Jesus aceitou o convite. Quando eles se acomodaram para comer, verso 37, uma mulher da rua, uma prostituta, soube que ele estava lá e trouxe um delicado vidro cheio de perfume caro. Entretanto, ela se ajoelhou atrás dele, chorando, até que os pés dele ficaram molhados com as lágrimas dela. Depois ela os enxugou com os cabelos e os beijou, derramando o perfume sobre eles. Quando o dono da casa, que era fariseu, viu o que estava acontecendo e quem era a mulher, disse consigo mesmo: isto prova que Jesus não é profeta nenhum. Porque se Deus realmente o tivesse mandado, ele saberia que espécie de mulher é esta. Verso 40. Então Jesus falou e respondeu aos pensamentos dele. Simão, disse ele ao fariseu, eu tenho algo para dizer-lhe. Pois não, mestre, respondeu Simão. Diga. Então, verso 41. Então Jesus contou-lhe esta história. Um homem emprestou dinheiro a duas pessoas, 500 moedas a um e 50 ao outro. Verso 42. Porém, nenhuma das duas podia pagar-lhe. Então ele generosamente perdoou ambas e deixando-as ficar com o dinheiro. Qual você pensa que amava mais depois disso? Verso 43. Eu acho que aquela pessoa que lhe devia mais. Respondeu Simão. Certo, concordou Jesus. Verso 44. Então ele voltou para a mulher e disse a Simão: olhe, veja esta mulher ajoelhada aqui. Quando eu entrei na sua casa, você não se deu ao trabalho de me oferecer água para lavar as poeiras dos pés. Porém, ela os lavou com suas lágrimas e enxugou com os cabelos. Verso 45. Você deixou de me dar o costumeiro beijo de saudação. Porém, ela beijou meus pés diversas vezes desde a hora em que eu entrei aqui. Verso 46. Você se esqueceu da cortesia comum de colocar óleo em minha cabeça. Porém, ela me cobriu os pés com um perfume raro. 47. Portanto, os pecados dela, que são muitos, estão perdoados, pois ela me amou muito. Mas aquele a quem pouco é perdoado mostra pouco amor. Ele disse à mulher: os seus pecados estão perdoados. Então eu li aqui essa passagem de Lucas capítulo 7, do verso 36 ao verso 48. Eu acho interessante nessa passagem que Jesus está falando o amor. Ele ama todos do mesmo tamanho, mas nem todos amam ele do mesmo tamanho. E ele falando do pecado, a mulher
ela tinha muito mais pecado do que o fariseu. Mas a reação da mulher demonstrou para Jesus que ela amava mais a ele do que o fariseu, porque os costumes dos fariseus que era acostumado a fazer não fizeram isso com Jesus, porque eles tinham pouco amor por Jesus. Mas a pecadora, ela se arrependeu e demonstrou um amor muito maior por Jesus do que do próprio fariseu que o convidou Jesus. E Jesus libertou aquela mulher dos pecados. É interessante que nessa vida espiritual sabemos que Deus ama todos do mesmo jeito. Tem ali as parábolas da moeda, das ovelhas perdidas. A gente observa que o projeto de Deus é salvar a humanidade. É incrível que fala também na questão do hospital. Muitas pessoas que estão voltando para Cristo estão no hospital, fazendo o tratamento da sua alma. Mas muitas pessoas que estão no mundo, que não vêm para a igreja, na verdade ainda continuam sendo pecadoras, vivendo no pecado. Essas que o olhar de Jesus por dar a sua vida por essas pessoas que são mais intensos. Então, na verdade, você que está ouvindo essa mensagem, pense bem, Jesus morreu na cruz, foi para nos escrever nova história, porque a história antiga que a gente tem, ela tem um fim terrível. Na verdade, Deuteronômio capítulo 30, é interessante que Moisés oferece lá a bênção e a maldição, a morte ou a vida. Então, nesses projetos de Deus, você que aceita a bênção e a vida, você foi totalmente mudado sua história, A sua história agora ela tem um valor eterno. Você tem 90 anos aqui, mais a eternidade. E na eternidade você vai ser uma pessoa feliz, um corpo sadio, um corpo espiritual sadio, você nunca terá mais doença. As notícias que te põem de cabeça para baixo, que te põem você triste, lá no céu você não vai ter isso. As notícias do céu são bênçãos, são maravilhas, Você vai contar uma história, você traz o nome de Jesus no meio e só traz alegria, só traz felicidade, bênção por sobre bênção. Você tem um corpo sadio, você tem uma alma abençoada e um espírito eterno com Jesus, com Deus no céu. Mas do outro lado, aquele que não quer mudar essa história, não quer receber o presente de Jesus, a vida dessa pessoa se torna a mesma, Então, essa pessoa é inútil para Deus, porque Deus criou o homem para o adorar e louvar o seu nome. Se você não aproxima da palavra, do projeto de Deus, para conhecer esses projetos, o que Ele quer da sua vida, você fica perdido. Então eu acho muito interessante que as pessoas venham para a palavra de Deus. Descubra o projeto de Deus, que Jesus trouxe, que é o mandamento da palavra. Venha estudar essas palavras, venha colocar ela no seu coração. Ele vai limitar você do pecado. O pecado leva à morte, mas a vida que Jesus oferece tem a vida eterna. Então você, como um ser humano sábio, venha para a palavra. Mesmo que você leu 1000 livros, falta mais um, que é a Bíblia Sagrada. Mesmo que você não leu 1000 livros, então comece com o primeiro, que é a Bíblia Sagrada. Eu deixo essa mensagem e que Deus venha falar no seu coração. Então fique atento. A Bíblia é um manual de fé e de instrução do cristão. Então, aquele que é cristão deve levar essa mensagem para aqueles que estão perdidos, que a Bíblia também diz em Romanos capítulo 10, fala que nós precisamos de levar essa mensagem ao coração daqueles que estão perdidos, E você sabe que a verdadeira alegria no céu, quando um pecador se arrepende dos seus pecados. Então Cristo trabalha nesse sentido, e o tempo está curto, Como diz lá em Isaías 55, 6,
7, que fala que Jesus está de braço aberto, esperando o ser humano se arrepender dos seus pecados e voltar para Ele. Né? Ele é imenso, amoroso para perdoar os pecados, porque tem um sacrifício nisso. Jesus sem pecado, mas se deu para comprar os nossos pecados, e agora nós estamos livres. Então todos os pecadores têm um acesso a Deus, é somente vir para uma igreja, ouvir a palavra que é a Bíblia Sagrada. Eu deixo essa mensagem que Deus vem falar no seu coração através dessa mensagem. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Trabalhe com Ele, que Ele vai revelar os seus projetos para você. Se você ler a Bíblia, o Espírito Santo revela essas palavras. Os itens de Deus para que você relacione com Ele está na leitura da palavra, está na oração, está no jejum, está na comunhão com a igreja e outras coisas puras, coisas sadias, certo? E você pode sim passar por uma vida aqui na terra, já olhando para o céu e esperando essa boa abundância que Deus prometeu. Em João capítulo 14, do 1 ao 6, ele fala lá que para que a gente não ficasse preocupado, porque ele vai para o céu, vai preparar lugar. Quando estiver pronto, ele voltará. Aqueles que obedecer os mandamentos dele, ele vai arrebatar essas pessoas. Aqueles que não obedecer os mandamentos de Cristo vão ficar aqui na terra, certo? Então, no final ele fala onde é o caminho, no verso 6, ele fala que todos têm de vir a Jesus. Jesus é o caminho que leva ao Pai. Então é interessante que você tenha do Pai a proteção, você esteja debaixo das asas deles, né? E com a sua mão poderosa ele esteja guiando você, e você leia o projeto dele, que é a palavra. Você recebe também um relacionamento com Jesus, um andar com Jesus através da palavra, certo? E esteja atento para receber de Jesus os favores de Jesus, né, no momento, e os favores futuros, que é Jesus que vem buscar a sua igreja. E também receba a revelação e a instrução do Espírito Santo, que está à mercê de você para revelar todos esses projetos de Deus, que é Jesus, que é a palavra. Eu deixo essa mensagem, que Deus venha falar do seu coração, e deixo também um abraço a todos. Venha para Cristo. Cristo é o caminho da verdade e a vida. Faz você somar de 90 anos para a vida eterna. Um abraço a todos e fique com Deus. Amém?